Quem achou diz amém. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelo nome, suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Somente até aí. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença e pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos abençoe. Pedimos a Deus perdão por nossos pecados. Sabemos, meu Deus, que sem ti nada somos, nada podemos, tu és tudo para nós. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, fortalece aqueles que estão cansados. Dá força àqueles que estão, meu Deus, caindo pelo caminho. Os dias são dias maus. Muitas vozes têm se levantado, mas tu és o nosso pastor. Tu és o nosso Senhor. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite. Fala aos nossos corações. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. Envia os teus anjos. Quebra os grilhões, quebra as amarras. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, aleluia. Meus queridos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que fala, amém? Você crê que Deus fala? Mas será que você tem ouvido a voz do Senhor? Você não precisa de responder. Esse texto que nós acabamos de ler nos fala de algo muito interessante, porque Jesus, ele começa falando aos discípulos: olha, que na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está nos dizendo que não existe como você chegar a ouvir a voz do pastor se você não passar pela porta. E ele diz mais à frente que ele é o quê? Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Então, quando você não passa por Jesus, hoje nós estávamos conversando, eu e a pastora André, e a gente vê tantas pessoas falando de tantas coisas,
mas Jesus está sendo colocado de lado. As canções que você canta, que são canções evangélicas, na boa parte delas já não tem mais Jesus, já não tem mais adoração, é só sobre problema pessoal. Não existe uma adoração plena, não existe um culto muitas vezes cristocêntrico, onde Jesus é adorado, onde Deus é adorado. E muitas vozes têm se levantado nesses dias, e eu pergunto para você, qual voz você tem dado ouvido? Os dias são maus, querido. Muitas vozes, até vozes bonitas, vozes inteligentes, estão se levantando. Mas qual voz você tem dado ouvido? Porque Jesus nos alerta aqui nesse texto dizendo: eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que não entram por ela são ladrões e salteadores. Mas que ladrão? Que rouba a verdade, que rouba a verdade que liberta, que restaura, que santifica. Quantas mensagens que estão roubando a verdade, quantas palavras que são lindas, que estão roubando Cristo do coração das pessoas, são muito sucintos. Queridos, ouça o que eu estou falando aqui nessa noite. Muitas pessoas já não estão dando ouvido à voz do verdadeiro pastor. Eu não falo nem por mim, que sou pastor há 15 anos. Deixa eu falar algo para você, querido. Ouça a voz do pastor chamado Jesus Cristo. E ele me chamou para ser pastor de ovelhas. De ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu vos dou a vida eterna. Muitos estão dando ouvido a muitas vozes, menos a voz do pastor, menos a voz do pastor verdadeiro chamado Jesus. Não estão dando crédito, estão se enveredando por caminhos tortuosos, não estão dando crédito. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Querido, a palavra de Deus, ela não falha, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é verdade pura e absoluta. Um dia todos nós vamos nos deparar diante do Senhor dos Senhores e vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos, falamos ou deixamos de fazer. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Deixa eu falar algo para você ensinar, né? Porque antes de eu ser pastor, eu sou ovelha de Jesus. E o que muitas vezes nós temos visto é pessoas ensinando aquilo que eles não passaram. Vou dar alguns exemplos aqui. Quantas pessoas dão mais crédito a palavras dos coaches, que tem milhões de seguidores na internet, mas que não passou pela porta das ovelhas, chamado Jesus, que tem uma vida torta, que tem uma vida toda destruída do ponto de vista espiritual, que hoje no carnaval estão seguindo aos demônios, na festa da carne. Mas deixa eu falar algo para você, preste atenção aqui, querido. Deus, Ele está chamando você para o arrependimento. Deus está nos chamando para o arrependimento. Queridos, os sinais estão aí nos céus e na terra, e as notícias não são boas. As notícias da natureza, notícias das coisas da política, não são notícias boas. Mas o Evangelho continua sendo boas novas, aleluias. Porque como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, ainda que esse homem exterior venha se desfazer, existe um homem interior que não se desfaz, aleluias. E está sendo preparado para nós uma morada eterna, aleluias. Então se você se desfaz tanto no interior quanto no exterior, o que vai restar? Então nessa noite, querido, eu chamo os irmãos
a refletirem nessa palavra, a refletirem no verdadeiro pastor chamado Jesus que tem falado. Muitas pessoas não estão dando crédito à voz do pastor Jesus. Quando a gente está aqui pregando Jesus nesse evangelho, é Jesus que está falando, querido. Jesus nos alertou e disse assim: quando eles não te ouvirem, eles não estão deixando de ouvir você, eles estão deixando de ouvir a mim. Quando eles não te obedecerem, eles não estão desobedecendo você, eles estão desobedecendo a mim. As minhas ovelhas me seguem e ouvem a minha voz, e eu vos dou a vida eterna. Então nessa noite eu trago a reflexão: qual voz você tem dado ouvido? Qual conselho você tem ouvido? Tem gente que ouve conselho do vizinho, tem gente que ouve conselho do amigo, tem gente que ouve conselho de pessoas que nem crentes são, mas na hora que o pastor está aqui falando de Jesus, dando conselho, entra aqui e sai aqui. Queridos, tem quase 30 anos que eu sirvo a Jesus, e eu já passei por muitos avivamentos, mas eu vou afirmar a vocês, nesses 30 anos, tem pessoas aqui que tem mais tempo de crente do que eu, tem mais tempo de caminhada do que eu com Jesus, mas eu nunca vi nesses 30 anos um tempo de tanta frieza espiritual. Escute o que eu estou falando com você. Mas o Senhor nos alertou. Jesus nos disse assim: acaso quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé? A Bíblia diz que quando o noivo voltou, está lá na parábola das 10 virgens, era meia-noite, era escuridão, e ele voltou. Num tempo de escuridão, Jesus vai voltar. Eu não estou aqui para colocar medo em você, porque todos vocês já passaram, né? Já aceitaram sua vida a Jesus, já entregaram sua vida a Jesus, mas eu estou aqui como um alerta. Os dias são de trevas e a tendência não é melhorar. A tendência é muitas pessoas se desviar. A tendência é muitas pessoas dar ouvido ao mundo. Você imagina quantos crentes hoje não estão lá no mundo, lá no carnaval? Mas pior do que isso, muitas vezes, irmão, é estar desviado e não reconhecer isso. O filho pródigo estava lá na lama, sim ou não? Estava na lama. E ele desejou comer a bolota dos porcos. Mas ele pensou consigo: vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem comida. Até os empregados comem melhor do que eu. Deixa eu falar para você, querido, na presença do pai tudo é melhor. Há muita comida, aleluia. A tua alma, ela deseja se alimentar de algo do céu. Escute isso que é revelação. A nossa alma, ela só consegue se alimentar verdadeiramente de um alimento chamado pão do céu. Quando a nossa alma se alimenta das coisas da carne, vamos morrendo. A gente vai morrendo. Dia após dia, se você não está alimentando o teu espírito, escute isso, querido, você vai morrendo espiritualmente. Quando você alimenta a sua carne, você está matando o teu espírito, matando a sua alma. É por isso que de repente você pensa assim: meu Deus, eu não sinto mais nada, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de jejuar, eu não tenho vontade de ir no culto. Aí eu pergunto a você: você está alimentando o teu espírito? Qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? Parece tão normal, né, para a vida de um crente, mas deixa eu falar, tem muito crente que não lê Bíblia. Não é só ler por ler.
Começa a orar como uma reza. Porque a Bíblia de Jesus disse assim: não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Não sejam assim como aquelas pessoas mundanas que falam, repetições. Jesus nos alerta. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai em oculto te ouvirá. E aí ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Querido, nós temos uma responsabilidade. Eu pego meu celular e às vezes a gente vai ver alguns vídeos procurando, né, alimentar o nosso espírito, porque pastor também precisa. E aí a gente ouve cada coisa, irmão. Por isso que o Espírito Santo me levou a esse texto: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E aí as pessoas não estão dando crédito ao verdadeiro evangelho. Sabe? Porque o evangelho, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. O evangelho do reino, ele não vem com aparência física. Se o Senhor abrir os nossos olhos espirituais e nos mostrar como cada um é aqui, muitas pessoas vão ficar escandalizadas. Ver cada um como quem é, vai ficar escandalizado. Mas o Senhor nos vê como nós somos. E diante dele não vai haver mais máscaras. Diante de Jesus não vai haver máscara. Nós veremos como ele nos verá, e todos verão como nós somos de verdade. Por isso que eu falo e torno a falar com você: qual voz você tem dado ouvido? Nós estamos passando por um momento de transição, e algumas pessoas estão meio, eu sinto no meu coração de pastor, algumas pessoas estão se perdendo. Algumas pessoas estão atordoadas. E eu tenho orado, eu tenho falado, eu tenho jejuado, mas elas não estão dando crédito àquilo que nós estamos falando. Porque não, por um motivo ou por outro, não sei, talvez deixaram de acreditar na voz do pastor. Deixa eu falar algo para você: tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, eu tenho feito. Tem 30 anos. Tudo que eu pude e tenho feito, eu tenho procurado dar o meu melhor para Jesus. A minha parte eu tenho feito. Se o Senhor me chamar agora, eu tenho certeza que o meu galardão está garantido. Porque eu já ganhei muitas almas. Não falo isso por orgulho, tá, querido? Mas eu já ganhei muitas almas para Jesus. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 18 anos, eu estava na flor, cara. E eu entreguei a minha vida a Jesus, no auge da minha mocidade. E eu falo isso com muito orgulho, porque Ele me amou primeiro. E Ele me chamou, e eu não pude resistir ao seu chamado. Eu tinha tantos sonhos, irmã Conceição, e eu abdiquei de sonhos pessoais para ser pastor. E hoje eu estou aqui com muito orgulho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Alguns vão dizer assim: nossa, pastor, o senhor parece que, né, não está entendendo, não está vendo as coisas. Eu estou vendo tudo. E eu me orgulho de poder continuar pregando o Evangelho de Jesus, mesmo para poucas pessoas. Isso é porque é só a eternidade a que vai falar. Porque tem muitos lobos diante de multidões, levando muitos ao inferno, ensinando
um evangelho mentiroso. E tem milhares e milhares de pessoas seguindo a voz deles. Mas eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E quando eu falo isso, sobe uma paz, uma alegria tão grande dentro da minha alma que você não tem noção. Dinheiro não paga isso. Porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo na minha caminhada. Quantas noites de lágrimas de joelho na presença do Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei quem me vocacionou. E fiel aquele que prometeu. Sabe, querido, nós temos que entender que Deus não trabalha da forma como nós queremos, porque Deus não é nosso empregado. Nós somos seus servos. A Bíblia diz que no início da igreja, está lá no livro de Atos, eles tiveram tantos problemas nas igrejas. Se você pegar as cartas de Paulo, tantos problemas que tinha lá em Corinto, tanto problema que tinha nas igrejas que Paulo tinha que mandar carta, exortando a igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Mas a grande questão aqui é: quem você tem ouvido? Porque quando a gente ouve a palavra do pastor e a gente se arrepende, conserta a nossa vida, a gente está no caminho certo. Porque não tem ninguém, irmãos, não existe ninguém perfeito. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Então, se um pecador chegar aqui e se arrepender, ele vai ser irmão. Mas enquanto não houver um arrependimento genuíno em nossa vida, nós vamos continuar não dando ouvido à voz do bom pastor. Então, querido, nessa noite, é muito mais fácil, deixa eu falar para vocês, já estou encerrando já. É muito mais fácil você ouvir pregação que fala sobre bênção, que fala sobre, vamos orar para Deus abrir a porta de emprego melhor para você. Vamos orar, não que isso seja, não possa orar, tá, irmãos? Não que a gente não possa orar por essas coisas. Não que a gente não possa orar para Deus te dar um emprego, não que a gente não possa orar para você ser curado. Porque a Bíblia nos fala para orar. Mas quando o centro é a necessidade, aí Jesus deixou de ser o motivo da nossa adoração. O motivo continua sendo Jesus, igreja. Ele que tem que ser o motivo número 1, simples assim, ó. Por mais que você não tenha nada aparentemente, você precisa ser grato a Ele, porque Ele te salvou. Ele te tirou das garras do diabo e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluias. Esse é o motivo. Por isso que nesses 15 anos de pastor, eu procuro sempre pautar as minhas mensagens focada em Cristo. Nunca tratei ninguém diferente aqui. Nem vou tratar. Rico, pobre, branco, preto, todos são iguais. Porque é Jesus que faz assim. Então, irmãos, a Bíblia nos diz: então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Porque aqui está falando de ovelha. Ovelha de verdade ouve a voz de Jesus, igreja. Quem é ovelha aqui? Levanta a mão. Ouça a voz de Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Diz o texto de Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Aqui tem quem pregue. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé
vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, querido, Jesus diz: todos os que vieram após mim, ou antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Você tem encontrado pastagem aqui, irmão? Amém, igreja? Essa pastagem aqui é alimento. Alimento genuíno para o nosso espírito. Como eu disse, se você não ouvir, se você não se alimentar, você vai morrer espiritualmente. Então, nós temos uma reunião semanal no domingo e nas quartas-feiras a gente se reúne, está reunindo na casa dos irmãos. Então, eu quero dizer mais uma vez para você: não deixe de participar dos cultos. Irmãos, se a gente não tiver um tempo para Deus, tirar um tempinho para orar, diariamente, você separar uma parte. Quem faz exercício físico aqui? Levanta a mão. Qual o tempo mínimo que você faz? 40 minutos, 1 hora, não é assim? Tem gente que fica até 2 horas na academia. Sim ou não? E tem gente que já é sedentário, né, Marli? Que não gosta de fazer uma caminhadinha. Tô brincando. Mas a gente não tem, os médicos não falam que a gente tem que exercitar? Os especialistas falam que é um mínimo 1 hora por dia. 1 hora por dia. Para você ser saudável. Para você ficar esbelto, né? Ficar com perder uns quilinhos que está sobrando. Aí eu pergunto para você: será que você se alimenta espiritualmente pelo menos 1 hora por dia? Senão você está sendo sedentário espiritual. A verdade é essa. Eu não estou falando que você tem que ficar 1 hora de joelho. Entende? Mas eu estou falando durante o seu dia, você pegar 15 minutinhos para você orar. Você pegar mais uma meia horinha ali para você ler a Bíblia. Você pegar um estudo daquele que está lá na nossa página. Que nós temos lá mais de quase 1000 estudos, irmão. Quase 1000. Fora as pregações. De pastagem, que está aqui, ó. Pastagem, ovelha gosta de pastagem. Eu não falo porque ela está aqui não, mas eu admiro a minha esposa, a pastora Andréia. Toda hora que você chega lá em casa, ela está com o celular ligado. Quando é na Valnice Milhomes, é no Cid Moreira ouvindo a Bíblia. Dia inteiro que você chegar lá em casa, você pode ter certeza. Eu chego, o celular fica o dia inteiro. É na pregação da Valnice Milhomes ou é no Cid Moreira, que a Bíblia é falada. Se alimentar o Espírito. A gente tem que encher a nossa mente com coisas de Deus. Por isso que quando a gente traz aqui uma palavra, a gente está trazendo aquilo que a gente já recebeu antes do Senhor. O apóstolo Paulo, quando nos ensinou a ser, ele diz assim, ó: o que eu recebi do Senhor, eu também vos dei. Na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. O que eu recebi do Senhor, eu também vos dei. Então é tempo de você ficar atento. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, seja de amigo, seja do seu parente, porque o parente não é crente, fica dando conselho para você que não é de Deus. Pede a Deus discernimento. Você está se enveredando por um caminho de um amigo que não tem uma vida no altar. A Bíblia fala sobre o jugo desigual. O jugo desigual não é só no casamento, não. O jugo desigual é na sociedade. A gente não pode ter sociedade com quem é ímpio.
Sabia disso? Como que você vai se associar a uma pessoa? Você vai abrir uma empresa, por exemplo, e vai ter um sócio que sonega imposto, e você não concorda com isso. Você vai ser preso junto com ele. Vai ser preso junto. Estou dando um exemplo. Aí, por exemplo, você vai e casa com uma pessoa que não acredita no Deus que você serve, que não tem os mesmos princípios que você. Como que você vai criar os seus filhos? Você vai levar ele para a igreja de noite, no outro dia ele vai te levar para o bar, para a festa, para o boteco. E ele não sabe quem ele vai acreditar, se na mãe ou no pai. É triste, mas é a verdade. E eu vou falar para você, e com isso eu encerro. É muito mais fácil a gente dar ouvido à voz da carne, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Estreito e espinhoso é o caminho que leva à salvação. A porta continua sendo estreita, e só a ovelha passa por ela. Bode não passa porque o chifre garra. Então abra bem os seus ouvidos e ouça aquilo que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Tenha uma vida diária ouvindo a voz de Jesus, igreja. Né? Quando o pastor diz assim, ó, esses dias eu tenho orado, buscado, nós vamos voltar com a nossa escola, mas eu tenho orado bastante, inclusive, eu tenho mandado alguns estudos, eu estou selecionando os estudos que a gente já deu na igreja. Irmãos, quanta riqueza. Falei isso aqui domingo passado. Mas eu vi lá as visualizações, eu vou contar aqui. Não vou falar que 100% não acessou, mas quase ninguém acessou. Porque a gente consegue ver o antes e o depois. Aí eu pergunto, para que serve a gente estar ensinando a igreja a fazer as coisas? As pessoas não estão dando crédito. Parece que eu coloco uma mensagem lá e nada é a mesma coisa. Eu já pensei, eu vou cavalar aqui, eu já pensei em acabar com aquele grupo da igreja, que parece que ninguém dá crédito com aquilo que a gente fala. Irmãos, recebe a bênção, ninguém fala amém, ninguém diz nada, mas você vai no grupo da família, das piadas, todo mundo mas quando a gente fala de coisa de Deus, ninguém está nem aí. É a verdade, irmãos. Eu falo isso de coração porque eu amo cada ovelha que Deus me deu. Mas eu preciso ser sincero com a igreja. Quem você tem dado a sua ouvida? Aí um amiguinho que não é crente manda uma mensagem para você na hora. Uma piada na hora. Mas o reino de Deus, a mensagem que liberta, que restaura, que traz vida, que mudou a sua vida um dia, não está dando crédito. Isso é para a gente refletir, igreja. A nossa vida precisa mudar, e mudar de verdade. A gente precisa verdadeiramente servir a Jesus de verdade, não só da boca para fora. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus, porque eu zelo e velo por cada ovelha. Oro pela sua vida. Muitos ficaram para trás, muitos foram para a frente, mas eu oro por cada um de vocês e peço a Deus que Deus tenha misericórdia, porque os dias são dias de densas trevas, e as pessoas não estão vendo a sua realidade espiritual, mas Deus me mostra, e eu estou preocupado. Porque a pior coisa para um pastor é você ver uma ovelha indo para o buraco. E você tenta resgatar a vida dela, você tenta tirar, mas ela não quer sair do buraco. Você vai lá, fala, você quer tirar, mas ela não quer sair.
Tem um vídeo que eu postei um tempo atrás, eu não sei se os irmãos vão lembrar, de um pastor com uma ovelha, que ela queria entrar sempre dentro do buraco, o pastor tirava ela corria para o buraco. Você lembra desse vídeo? Procura aí, Léo, na internet, vê se você acha. O pastor tentando tirar a ovelha do buraco, mas a ovelha queria, ela ia para o buraco, ela tirava, mas ela ia para o buraco. Ele virava as costas, ela ia para o buraco. Isso nos traz uma mensagem que realmente a gente ensina quando pensa que não, a pessoa está fazendo tudo contrário. É nas atitudes, é nas palavras. Aí você pensa assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Isso é escolha, irmãos. Evangelho é escolha. A gente escolhe quem a gente vai ouvir. Mas Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir ao Mestre não é fácil. Mas é o único caminho que vai levar para a salvação. Achou, Léo? Ligou? Queria que você ficasse de pé. O Léo vai colocar um vídeo aqui e nós vamos fazer uma oração. Essa noite é uma noite de meditação, uma noite de nós avaliarmos. Olha lá. Olha lá. Tem som não? Volta aí. Tira o fundo e volta, por favor. Volta o vídeo. Olha lá. Viu? O pastor tirou a ovelha, ó. Ó. Gordinha, não tá? Aí o que ela faz, ó. Parece mentira, né? Mas muito disso aí é a verdade espiritual. Você custa tirar a pessoa do buraco. Ela vai na primeira oportunidade e volta para o buraco. Então, como fazer para não cair no buraco? Ouvir a voz do pastor, chamado Jesus Cristo. E como eu disse, eu procuro sempre ser, nas minhas mensagens, nos meus estudos, Bíblia. Quem me conhece há mais tempo, sabe, quem me conhece, as minhas mensagens, não minhas, do Senhor, traz aqui, é mensagem da Bíblia. Eu não fico enchendo linguiça. Você vai em algumas igrejas, né? E é uma encheção de linguiça, com perdão da palavra, mas não fala nada de Bíblia. Entende? Aqui não, irmãos. Não que eu seja, me julgue melhor, mas aqui eu procuro ser Bíblia. Para quê? Para que diante do Senhor você não tenha desculpas. Então não é para que você fique triste, porque ovelha, que é ovelha de verdade, aguenta cajado do pastor. Ovelha que é ovelha, aguenta cajado do pastor. Quando o pastor dá uma cajadada na ovelha, ela cinta e fica quietinha. Ao bode não, o bode começa a dar chifrada, começa a dar coice. Mas ovelha que é ovelha, recebe a exortação. Então fecha os teus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Você também que está nos assistindo em casa. Seria muito mais fácil para mim falar só de bênção, falar de portas abertas. Mas quando a gente ouve a voz do nosso pastor, ele mesmo diz: eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, já deu a vida por nós. Jesus nos mandou pregar esse evangelho, eu tenho pregado, eu tenho ensinado. Agora, Pai, na tua presença, eu peço ao Senhor que o Senhor envie os teus anjos neste lugar. Toca os ouvidos espirituais, coloca as mãos sobre os seus ouvidos aí. Em nome de Jesus, toda surdez espiritual na sua vida, que caia por terra agora, em nome de Jesus, para que você não dê ouvidos ao diabo, nem os filhos dele, nem os cavalos dele. Todo falso, tudo aquilo que é mentiroso, que você tem dado ouvido e você tem entrado na sua mente, em nome de Jesus, que caia por terra, que Deus abra os teus olhos espirituais. Põe a mão sobre os seus olhos agora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que os olhos deles se abram, que os olhos espirituais se abram, para que você possa enxergar e ter discernimento espiritual, e que tudo aquilo que o diabo intenta enganar você, mentir a você, porque ele nunca vem de rabo e chifre, ele vem sempre com boa aparência, mentindo, enganando, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida abundância. Que os teus olhos sejam abertos em nome de Jesus, que a sua mente seja tocada. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus, Pai, conforme a palavra de Romanos capítulo 12, que haja, Deus, uma mudança de mentalidade, para que esse irmão, essa irmã, possa experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que nenhum deles se perca. Fortalece o cansado e dá força a quem não tem nenhum vigor. Renova, Senhor, restaura, e que os teus filhos não percam o foco, Deus, na caminhada. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro e peço ao Senhor, meu Deus, abençoa cada um deles, e aqueles que também estão em casa assistindo essa mensagem, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Aleluia.